Olá, eu sou o pastor Roberto, da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Ministrando a palavra, você tem toda a liberdade, você está em casa. Amém? Amém. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Então demonstre essa felicidade com alguém que está do seu lado aí. Diga, eu estou feliz com Jesus, e você? Então por isso sorria, diga para ela, sorria. Ele está feliz com você, sorria. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Depois desse sorriso, você pode tomar o seu lugar. Saúde a igreja também com a graça e a paz. Quem está nos vendo pela internet também saúdo com a graça e a paz. Você pode tomar o seu lugar. Quero agradecer mais uma vez, pastor Roberto, pastor Sueli, o André, a Sheila, que nos receberam sempre com tanto carinho, né? E o convite de estar aqui, tanto de manhã como agora, né? Roberto, gratidão. E é bom, né? Sempre, já viemos tantas vezes aqui, né? Estamos em casa aqui, né? Nós já vamos tirar o sapato aqui, pôr um chinelo aqui, já vou. Não é brincadeira, né? Mas que bom que está aqui, estamos em casa, estamos bem felizes. Pela primeira vez, na verdade, eu estou aqui agora trazendo algo novo, né? Pelo menos novo para mim, em relação aqui a essa igreja. Ano passado eu escrevi um livro. Olha, sempre me cobraram muito para ter um livro, né? Todo mundo tem um livro e o papo não tem. E aí, então, a gente faz devocional, eu faço meu devocional. E eu sempre falo, eu não consigo fazer devocional sem ter um papel, uma caneta, um caderno do lado. Ou, no caso, hoje é celular, a gente anota os devocionais. E eu gosto muito, e fui escrevendo vários. Eu tenho muitos devocionais escritos. E me veio uma ideia de escrever 365 devocionais, né? E aí, então, eu compilei isso junto aí com a minha família. Eu escrevi aqui o livro Cestos Cheios. É um devocional, são 365 devocionais, um para cada dia do ano, né? Então tem um devocional, tem uma reflexão, tem uma declaração profética no final. Então, estamos aí colocando à disposição da igreja desde dezembro do ano passado, e hoje estou trazendo aqui para vocês. Eu sei que alguns já têm, até porque compraram lá em Curitiba, né? Mas está aqui à disposição, acho que está sendo vendido lá atrás, tem uma mesa lá atrás. Então, se você desejar, né, tá aí. Eu sempre pensei assim, eu não gosto muito desse negócio de livro de devocional, porque todo crente devia fazer devocional sozinho, não é verdade? Tem o seu próprio devocional. Mas aí um dia conversando com o pastor Pio, eu não estou pensando em escrever um devocional, será que eu escrevo, será que eu não escrevo? O pastor Pio falou assim, papi, a maioria das pessoas não fazem devocional, né? Então, assim, é importante que a gente ajude as pessoas a fazerem um devocional. Então, está aqui um material para você, ajudar você, somar com o que Deus tem falado na tua vida. Coloco à disposição esse livro, amém? Uma pergunta, alguém está fazendo aniversário hoje? Tem alguém fazendo aniversário hoje? Tem? Não? Aonde? É aniversário de casamento? Não tem também? Não tem. Quem falou amanhã? Amanhã é aniversário de casamento? Ou amanhã é aniversário dela? Então eu queria dar esse presente para você, antecipado. Amém. Parabéns pelo aniversário. Amém. Deus abençoe. Amém. Se você já tem um, né, dê para alguém de presente então, né? Mas enfim, você não tem? Então ganhou de presente, graças a Deus. Amados, eu quero compartilhar um pensamento com vocês. O irmão, né? O pessoal me pedindo aí da mídia, me escrevendo, papi, me passa os textos e tal. Eu falei, nem preparei a mensagem ainda, vocês querem que eu passe o texto? Né? Me pediram aqui na hora do final de manhã, eu falei, mas nem preparei ainda aí. Na verdade, eu estou com algo queimando aqui dentro do meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. Primeira mão. Eu vou melhorar isso aqui ainda, mas eu quero passar para vocês aí sabe quem toma leite da vaca, direto da vaca, né? Você tira aquele leitinho quentinho, assim e tal. Vai ser mais ou menos isso hoje, tá? Depois a gente vai dar uma cozinhada no leite, fervida, né, e tal. Mas eu quero compartilhar o que Deus falou muito comigo essa semana, principalmente numa conversa que eu tive essa semana com alguém. E Deus tocou muito essa pessoa.
e tocou muito a minha vida também. E eu gostaria de conversar com você. De manhã eu prometi que eu ia falar sobre esse assunto. Qual assunto? Eu quero falar sobre o que significa edificar a casa. Eu quero falar com vocês sobre o conceito bíblico do que significa ter uma casa, fazer parte de uma casa. Quero conversar com você sobre isso. Estamos aqui, em primeiro lugar, somos filhos de Deus, somos amados de Deus, mas em segundo lugar, Deus nos convida a participar de uma casa. Nós nascemos numa casa, e não estou falando necessariamente casa biológica, mas também. Mas nós também somos convidados pelo Senhor a estabelecer uma casa. E eu quero conversar com você sobre esse conceito, sobre edificar uma casa. Em Salmo, texto muito conhecido, Salmo 127, versículo 1. Vamos abrir ali, se você abre no seu celular, vai aparecer aqui. Salmo 127, versículo 1, 127, versículo 1 diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Mas eu quero só a primeira parte. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. É óbvio, qual construção? A construção de uma casa. Deus está dizendo o seguinte, a gente olha esse texto e passa sempre essa ideia. Nós precisamos de Deus para construir algo, precisamos de Deus para trabalhar, precisamos de Deus para tantas coisas. Mas o texto aqui é específico, porque esse texto fala, em primeiro lugar, de família. Ele fala de essa casa aqui é algo muito específico. E ele diz, eu e você precisamos construir uma casa. Nós precisamos estabelecer uma casa. Mas ele está nos alertando, se não for o Senhor que edifica a casa com você, ele não está dispensando você de trabalhar nesse projeto. Mas ele está dizendo que antes de você, é ele que está edificando a casa, usando você. Então diga assim, eu sou um instrumento de Deus para edificar uma casa. E a minha profecia aqui é para declarar que aqui estamos em uma casa. E eu estou falando com várias casas. Mas aqui também é uma casa. Eu venho de uma casa para visitar esta casa. E para participar da construção desta casa, mas também, de alguma forma, participar da construção da sua casa particular, familiar. Falamos hoje aqui com empresários, também a sua casa do ponto de vista empresa. Ou seja, Deus ele está dizendo para mim e para você, ei, você não nasceu de novo para viver de qualquer jeito. Você não nasceu de novo para estar em qualquer lugar. Diga assim, filhos de Deus, têm um lugar próprio para habitar. Nesse lugar, há segurança, proteção e provisão e formação. Você precisa, depois que nasceu de novo, participar de uma casa. Em primeiro lugar, a própria casa que você faz parte, a sua família. Mas também uma outra casa, que é um determinado local onde nos reunimos como família. Uma igreja, por exemplo. A igreja de Deus é a grande casa. A igreja de Deus é a casa de Deus na terra. Amém? Eu posso ouvir um amém, não? Eu não sei o quanto você concorda com isso, mas a igreja de Deus é a casa de Deus na terra. Então diga comigo, a igreja de Deus é a casa de Deus sobre a terra. Então onde você tem que estar? Aonde você tem que estar? De onde é a casa de Deus? Se você não está na igreja, você não vive numa casa. Não na casa de Deus. Você pode até continuar na sua casa, e deve, na casa que você mora, a casa que a sua família em si.
mas você precisa habitar numa casa específica. E eu quero falar um pouquinho com você, estou falando, mas eu quero colocar esse conceito no seu coração. Mas também quero profetizar isso nesse lugar. Esse lugar está estabelecendo uma casa. A razão de ter esse endereço físico aqui é porque aqui se formou uma casa. E essa casa, como diz a Bíblia, precisa ser bem construída. Cada um faz a sua parte na construção desta casa. E o que você vai receber nessa casa? Já falei, né? O que você vai receber nessa casa? Diga comigo: comunhão, provisão, proteção e formação. Por outro lado, na sua casa onde você mora, a sua família especificamente, também precisa ter o quê? Comunhão, proteção, provisão, formação. Essa é a casa de Deus. Esse é o modelo de casa de Deus. Esse é o modelo de casa de Deus que nós precisamos construir e ajudar na construção. Nós precisamos morar numa casa, habitar numa casa, trabalhar numa casa, onde vai ter nessa casa o quê? Comunhão, proteção, provisão, formação. Agora diga assim comigo: e através dessa casa, há governo sobre a terra. Essa casa governa. Essa casa exerce influência. Essa casa influencia a terra. Essa casa traz a influência dos céus sobre a terra. Vocês estão comigo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os seus construtores. Então eu quero dizer algo para você. Você precisa entender, eu preciso entender, nós pastores precisamos entender, que nós estamos edificando uma casa. Mas se nós, e o que significa se o Senhor não edificar a casa? Não é o Senhor, não é Deus, entenda bem o que eu estou falando. Não é Deus fisicamente que vem pregar aqui, não é Deus fisicamente que vai lá no grupo familiar, não é Deus fisicamente que vai lá no ensaio do louvor, não é Deus que vai lá na IBI agora, fisicamente falando. É alguém que vem pregar aqui, é alguém que vem no ensaio, é alguém que dá aula para as crianças, é alguém. E ele está dizendo o seguinte: se esse alguém não estiver fazendo o que está fazendo nessa casa, segundo o padrão da casa de Deus, esse tal está trabalhando em vão. Vou falar de novo. Se você pai, você mãe, estiver trabalhando bastante, mas não estiver trabalhando segundo o padrão da casa de Deus, você está trabalhando em vão. Diga assim, como pai, agora com pai e mãe, diga assim: eu declaro que a minha família é casa de Deus. Por isso, meus filhos, a minha família, terá dos céus comunhão, provisão, proteção e formação. E desta forma, a minha família ajudará a influenciar a terra através dos céus. Está difícil, não? Eu vi ali ETM, sou professor da FATEM, e eu estou dando aula hoje. Nós adiantamos a aula que dia que é? Terça, né? Terça? Estou adiantando a aula, de terça para hoje. Nós precisamos entender casa de Deus, o conceito de casa de Deus. Coloca para mim Gênesis 7:1. Gênesis 7:1. Ah, já escreveram ali, ó, que benção. Mantém lá escrito para mim que ajuda. Então o Senhor disse a quem? Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei. Só que a palavra hebraica, família ali, é a mesma palavra para casa. Então, em outras versões, e aí está correta a versão,
teria que traduzir assim: entre na arca, você e toda a sua casa. Uau. Noé, fala, não fala, fala, não fala, fala, não fala. Por que a família de Noé entrou junto com ele? Porque a família de Noé fazia parte da casa de Noé. Privilegiado que foram os filhos e as noras de Noé, porque se não fizesse parte daquela casa, teria morrido afogado. O que salvou os filhos e as noras de Noé? Fazerem parte da casa de Noé. Noé não somente foi justo, mas ele foi justo edificando uma casa. Noé salvou a sua casa. A sua casa foi um lugar de salvação antes da arca. Não, você não viu. A casa de Noé foi um lugar de salvação antes da arca. Diga assim: a minha casa, construída com a orientação de Deus, é um lugar de salvação. Você recebe isso? Eu já estou colocando algo. Você precisa entender isso. Você tem uma responsabilidade: edificar uma casa. A casa do Roberto e da Sueli é um lugar de salvação. A casa do André e da Sheila é um lugar de salvação. Bem-aventurados os filhos do Roberto e da Sueli. Bem-aventurados o neto do Roberto e da Sueli. Bem-aventurados os filhos do André e da Sheila. Porque eles nasceram numa casa. Eu estou usando o André e a Sheila aqui, mas qualquer um aqui, tá? Por favor. Estão puxando o saco do André e da Sheila? Não, só porque deu um cafezinho para eles. Não, e aí café foi bom, hein? Olha que foi bom, galera. Não, mas eu só estou usando eles como exemplo. Mas também estou profetizando, receba. Quando Deus olha para a Bia, andando na rua, o Gustavo, Deus fala: ali vai 2 habitantes da casa do André. Eu vou cuidar dessa menina na rua, porque ela faz parte de uma casa com que eu estou ajudando a construir. Eu tenho um compromisso com a casa deles. Bem-aventurado o futuro marido da Bia. Recebe, Bia? Recebe, Bia? Se tiver algum aí pretendente, não, ainda novinha, ela não, ainda não dá. Ô, Maranata, bem-aventurado o futuro marido da Bia. A futura esposa do Gustavo. Porque eles vão fazer parte de uma casa. Vocês estão pegando o que eu estou falando? Como diz o pastor Pio, você trouxe o cérebro para pensar? Não? Vocês trouxeram o escafandro para mergulhar bem a fundo assim? Eu estou aprofundando o negócio aqui. Deus falou muito comigo essa semana. Papi, eu honro a sua casa. Papi, eu sempre vou honrar a sua casa. Eu não sei se é porque eu estou muito emotivo. Nasceu minhas netas há 2 meses atrás. Eu olho para elas assim, elas nasceram numa casa. E cabe a mim, lógico, juntamente com os pais delas, são 2, gêmeas. Cabe a nós proporcionar para elas uma casa. Elas vão crescer numa casa. Mas não numa casa qualquer, numa casa que pessoas estão
edificando juntamente com Deus. Se o Senhor não edificar, pape, a sua casa, em vão você vai trabalhar. Então, Senhor, me ajuda a edificar uma casa, para que minhas netas possam crescer, as minhas filhas. Eu também tenho filhos que precisam casar ainda, então, aleluia. Bem-aventurados os meus futuros genros, aleluia. Que me darão mais netos, aleluia. Estou esperando neto homem, né? Só nasce mulher em casa, né? 3 filhas, 2 netas. Vai vir o varão. Eu preciso preparar um lugar para eles nascerem. Você não ouviu? Ouça isso, ouça isso. Eu preciso preparar um lugar para eles nascerem. E para eles crescerem. E para eles serem o quê? Para eles terem o quê? E a hora que eles crescerem nessa casa, eles nascerão para governo. Eles não serão governados, eles governarão. Eles não serão influenciados, eles influenciarão. E o diabo está querendo destruir a sua casa. O diabo está tentando destruir a sua casa. O diabo quer falar mentiras sobre a sua casa. Aí Jesus, maravilhoso como sempre, ele disse: é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio as chuvas, os ventos e as enchentes, e bateram com ímpeto. Aonde? Nas pessoas? Mas ela não caiu. Porque Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, e esse texto de Mateus capítulo 7, que diz que é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, é a mesma ideia. O Senhor comigo, eu com o Senhor, estamos construindo, edificando uma casa sobre a rocha. E nós sabemos quem é essa rocha? Jesus. Mas digo mais, falo. Posso confundir um pouquinho? Depois o Roberto explica na ITM. Nós construímos essa casa sobre Jesus ou sobre Cristo? Tem que fazer FATEM, tem que fazer ITM. Nós construímos essa casa sobre Jesus ou sobre Cristo? Não é sobre Jesus, é sobre Cristo. Jesus é o cabeça de Cristo e nós somos o corpo de Cristo. Mas a essência, a beleza, a autoridade, os princípios, os valores estão em Cristo, cujo cabeça de Cristo é Jesus e cujo corpo de Cristo é a igreja. O que é edificar a casa sobre a rocha? Edificar a casa com os padrões de Cristo. Meu Deus, vocês estão comigo aqui não? Oh, meu Deus, está poderoso esse negócio aqui. Eu estou preparando um pano de fundo para continuar profetizando na sua vida hoje. Você precisa. Eu vi esses dias, a conferência ABA, me deram com bênção de pregar na conferência. Oh, Jesus. E aí eu fiquei lá, até que ele venha o quê, né? O que nós temos que fazer até que ele venha? Eu já estou adiantando a conferência. O que nós temos que fazer até que ele venha? Edificar uma casa. Porque Jesus virá buscar uma casa. E eu quero perguntar para você, a casa de Noé ficou ou foi levada? A casa de Noé ficou ou foi levada no dilúvio? Foi levada embora. O dilúvio sucumbiu à casa de Noé? Não. Ele vai vir buscar a casa. A noiva do Cordeiro. Vocês estão comigo aqui, não?
Meu Deus, olha que lindo isso. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Estão com paciência, não? Aleluia. Olha só, Gênesis 18, 17. Se puder, não sei se passei, mas põe lá. Gênesis 18, 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Olha esse texto. Esconderei. Deus está falando, não é qualquer um. Deus está falando. Esconderei de Abraão o que estou para fazer. Esconderei de você o que eu estou para fazer. Esconderei de você que diz que que está pedindo para eu estar com você construindo a casa. Eu vou esconder de você? Não. Olha o próximo versículo, 18. 17, 18 agora, pula. Aleluia. Ô glória. 18. Abraão será pai de uma nação poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Tem outra versão, não? Tem outra versão aí, não? Não? Sim? Não tem? Na outra versão diz: Abraão será pai de uma casa grande e poderosa. 19. Tem 19? Pula. Pois eu escolhi para que ordene os seus filhos e os seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para com que o Senhor faça vir a Abraão tudo que lhe prometeu. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele. Espera um pouquinho, como é que é? A sua casa depois. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui, não? Abraão, eu estou ensinando você a construir uma casa que mesmo depois que você morrer, essa casa continuará. Abraão, os seus filhos, suas noras, seus genros, os seus netos, os seus bisnetos são abençoados, porque eles nascerão na sua casa. E eu tenho um compromisso, Abraão, com a tua casa, e eu abençoarei a sua descendência. O que eu estou dizendo aqui é que a sua casa vai muito além do teu filho, da tua filha. A tua casa vai para os teus netos, a sua casa vai para os seus bisnetos, a sua casa vai para os seus tataranetos. Você deixou uma casa na terra, você construiu uma casa na terra, e bem-aventurado aqueles que nascerem descendentes dessa casa, eles nascerão nessa casa. E ele diz: eu conheço Abraão, e ele vai fazer uma casa de tal jeito, essa casa será assim. Por qual razão? Porque Abraão ordenará os seus filhos, Abraão ensinará os seus filhos como se vive numa casa, como é a casa. Diga assim: a casa que Deus ajuda a construir é uma casa com padrão. Diga assim: a casa de Deus é reconhecida como casa de Deus, porque essa casa tem o mesmo padrão. Basta conversar com alguém e aí as outras pessoas falam: essa pessoa é da casa de Abraão. Você é descendente de Abraão, né? Você é descendente de Davi, né? Você é descendente de... Porque, como é que você sabe? Porque você tem um padrão. Qual é o padrão? Nessa casa nós temos? A forma como eu fui ensinado, eu vou ensinar os meus filhos. A forma como meus filhos foram ensinados, eles ensinarão os seus filhos. A forma que os filhos dos meus filhos foram ensinados, eles ensinarão os filhos deles. E o padrão vai se repetindo, e assim uma casa perpetua. Você não está ouvindo, você não está ouvindo. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Falo, não. Se você falhar em construir uma casa, o seu filho vai construir uma casa que era para ter tua. Você não ouviu. Se você falhar em construir uma casa, Deus vai tocar a vida dos seus filhos, para que ele construa uma casa, e a casa que vai ficar não vai ser a sua, vai ser a casa do seu filho.
Vocês estão ouvindo isso? Não? Você precisa estabelecer a casa. Mas a casa de Deus tem padrão. Por isso ele fala assim, Abraão vai ordenar os seus filhos depois dele. Abraão vai ensinar os seus filhos. Abraão vai repassar padrão. Abraão vai repassar princípios. Por isso eu digo para você, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você acha, não é do jeito que você imagina. Queridos, cuidado em você fazer, não, a minha casa tem um jeitão. Não, você precisa ter o jeitão dos céus. Você tem que ser o jeitão de Deus celestial. Para que quando Deus entre alguém entre na sua casa e entenda, aqui é casa de Deus. E muito mais que isso, alguém reconheceu não que é a casa de Deus, mas Deus vai olhar para a sua casa e falar, ali está a minha casa, ali está a casa do papi, ali está a casa do João, ali está a casa do fulano, e ali eu estou, ali eu abençoarei, ali haverá provisão, ali haverá proteção, ali haverá formação. Uau! Aleluia! Eu não passei o texto, mas, por favor, pegue lá para mim. Eu recebi um e-mail de um texto depois que eu falei com vocês. Aleluia, brincadeira. Cantares, Salomão, 6:10. Cantares, 6:10. Ó, já li no texto, não, Cantares. Cadê o Cantares? Aleluia. Cantares, Salomão, 6:10. Aleluia. Glória a Deus. Vai dando glória, aparece. Eu não passei para eles, por isso que... Cantares, 6:10. Aleluia. Vai glorificando Jesus. Oh! Quem é... olha que texto profético. Veja, eu gosto desse texto. Quem é essa que aparece como o alvorecer? Quem é essa que aparece com o alvorecer? Bela como a lua. Brilhante como... admirável como o exército e as suas bandeiras. Aqui é profético, é a igreja. Quem é essa que está subindo da terra? Quem é essa que está subindo da terra como o alvorecer? Nasce, vai subir uma igreja. Ai, meu Deus. Quem é essa igreja que está nascendo em Blumenau? Quem é essa casa que está nascendo ali naquele endereço? Quem é essa casa que está saindo? Quem é essa casa? Troca ali essa, no sentido da igreja, sim, e principalmente, mas é a sua casa também. Quem é essa? A resposta é a sua casa. Diga, é a minha casa. Diga assim, a minha casa. Ela aparece como o alvorecer. Ela é bela como a lua que brilha no escuro. Ela é brilhante como o sol que brilha de dia. E a minha casa, olha isso, a minha casa é admirável como o exército e as suas bandeiras. Quando você vê essa expressão, o exército com as suas bandeiras, o que vem na tua mente? Bem leigamente falando, bem simplesmente falando. Exército com bandeiras, o que vem na cabeça? Não vem um desfile militar? Tudo organizadinho. Queridos, uma das belezas de um desfile militar é um atrás do outro, na mesma sequência, no mesmo ritmo. Admirável. Todos com a mesma bandeira. Todos carregam a mesma bandeira. Não sei se está pegando isso, não sei se está pegando isso. Na sua casa, todos carregam a mesma bandeira. Nossa cidade, lá os jovens foram dispensados do serviço militar, né, Renan? Eu quero pedir perdão, eu trouxe aqui 3 amigos aqui, irmãos. Everton, o Renan, o Emerson, dá um tchauzinho para a turma aí. Aí, aleluia. Aí, glória a Deus. Me perdoe, irmãos. Empolguei aqui, não apresentei vocês. O Renan é secretário do Trabalho no nosso município e também responsável pela Junta de Serviço Militar. E essa semana, quantos jovens? Quanto? De 1.200 jovens dispensados do Serviço Militar, 171 juraram a bandeira. E é obrigatório jurar a bandeira, né? Aqui também é assim, né? E... nós servimos e, se precisar defender essa bandeira, nós vamos defender essa bandeira. Isso significa jurar a bandeira. Nós caminhamos sob uma mesma bandeira,
A nossa bandeira, no caso brasileira, a nossa verde e amarela, aleluia. Não é verdade? Mas eu quero dizer algo para você, nós temos uma bandeira muito maior. Nós temos uma bandeira eterna, nós temos uma bandeira que é a bandeira do leão da tribo de Judá. E nós, quando desfilamos, carregamos a mesma bandeira e lutamos pela mesma bandeira. Essa casa tem uma bandeira específica. Essa casa, ela desfila. Os nossos filhos caminham juntos. Nós temos o mesmo ritmo. Nós temos a mesma sequência. Nós temos a mesma cadência. Nós temos a mesma, mesmo uniforme. Porque nós somos uma casa. E quando as pessoas olham para nós, eles veem a gente como algo admirável. Eu quero declarar sobre a sua casa agora. A sua casa, a sua família. A sua casa, eu profetizo isso, é maravilhosa, é admirável, porque o Senhor é aquele que edifica com você essa casa, porque você não é uma pessoa que trabalha em vão, o Senhor está contigo, edificando uma casa, e essa casa vai passar para os teus filhos, essa casa vai passar para os teus netos, essa casa vai passar para os teus bisnetos, e eles terão a mesma casa, ali vai a sua casa, mesmo que você não existe mais, mesmo que você já foi recolhido com o Senhor, a tua casa estará lá sendo estabelecida. Recebe essa palavra? Aleluia. Meu Deus, vocês estão comigo aqui recebendo essa palavra? Amados, eu vou, para não demorar muito. Deus estabeleceu uma casa, Abraão, depois surgiu homens que acrescentaram a essa casa outro nome, Abraão, depois veio Jacó, depois veio Abraão, Isaac, depois veio Jacó, aí veio as 12 tribos, e uma das tribos é Judá. Então nós temos uma casa de Judá. Essa casa de Judá depois vai sendo recebido influências maravilhosas. E uma das influências maravilhosas será um homem chamado Boaz, que casará com uma mulher maravilhosa, chamada Ruth. Do casamento de Boaz e Ruth, Boaz, da tribo de Judá, vai nascer Obed. Obed vai também casar e vai nascer Jessé. E Jessé vai ter 8 filhos, e um deles chama-se Davi. Uau! Até então é a casa de Obed, de Boaz. Casa de Judá, aí surge um cara extraordinário, daí casa de Boaz. Aí surge um outro cara extraordinário, casa de Obed. Aí surge um outro cara extraordinário, Jessé. E aí o rei atual pisa no tomate. E aí Deus está precisando de um novo rei, porque a casa desse rei caiu. A casa do rei de Israel caiu. A casa de Saul caiu. E aí Deus fala, eu preciso achar alguém para começar uma casa nova. Mas eu vou fazer uma casa, e essa casa vai ser poderosa. E aí ele diz para Samuel, o profeta, enche o seu chifre de azeite e vai à casa de Jessé, porque de lá me provi de um rei. Diga assim, na casa de Deus, nas casas de Deus, nascem reis. Para as irmãs não ficar com ciúme, nasce rainhas também, aleluia. Mas aí eles vão na casa de Jessé. E você conhece a história, até que unge Davi. Esqueceram o Davizinho e ungiram. Chegou Davi. E agora Davi é ungido rei de Israel. Passa-se um tempo. Davi vai ser ungido rei agora de Israel. Ele foi ungido, mas de fato ele assumiu o reinado de Israel com 30 anos. Então, dos 17 aos 30 anos, ficou esperando. E agora surge algo. A casa de Davi. E a casa de Davi. E Davi construiu essa casa de tal jeito. E Davi construiu essa casa de tal jeito. Que Deus fez uma promessa para Davi. Davi, eu vou trabalhar de tal forma que a lâmpada da sua casa nunca se apagará.
E eu sempre levantarei da sua casa príncipes, reis e sacerdotes. A sua casa será uma casa eterna. Davi, você construiu uma casa tão significativa que eu vou usar a sua casa como modelo para o Messias que um dia vai nascer. E o Messias prometido irá nascer na casa de Davi. Por isso Jesus nasceu na cidade de Belém, que é a cidade de Davi. Porque Jesus nasceu aonde? Diga assim, o Senhor Jesus nasceu na casa de Davi. Muitos anos depois, Davi trabalhou de tal jeito que Deus vai fazer o filho dele nascer na casa de Davi. Por que eu estou dizendo isso? Deus tem pessoas especiais que Ele quer levantar na terra. Deus tem pessoas especiais que Ele quer levantar da terra. E essas pessoas nascerão, terão comunhão, terão provisão, terão proteção e terão formação. E essas pessoas surgirão da casa de outras pessoas. E eu quero declarar, essas pessoas que a terra precisa, essas pessoas que o planeta precisa, essas pessoas que essa geração precisa, vai nascer nas casas de Deus. E eu agora estou falando da sua casa em particular. Posso ouvir um amém? Diga assim, Pai amado, se o Senhor precisa de alguém para fazer algo diferencial sobre essa terra, eis aqui minha casa. Aleluia! Vocês estão gostando do leitinho tirado da vaca, assim, bem quentinho? Eu não tenho nem esboço aqui, mas só estou vendo alguns textos aqui. Não pregue sem esboço, pelo amor de Deus, hein? Mas eu não fiz esboço. Olha isso aqui. 1 Samuel 20, 16. Vocês estão sendo abençoados aqui, não? Amém? Aguenta a mão um pouquinho, não? 1 Samuel 20, 16. Assim Jonatas... Quem é Jonatas? Quem é Jonatas? Vamos lá, vocês têm um bom de Bíblia. Quem é Jonatas? Filho de Saul, que pertencia à casa de Saul. Assim Jonatas fez uma aliança com a família. A minha palavra ali também é casa. Assim Jonatas fez uma aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. Jonatas, que era da outra casa, era a casa do pai dele, a casa de Saul. Jonatas reconheceu que agora o que estava em vigor não é mais a casa do seu pai, da qual ele mesmo faz parte. Ele diz, Davi, eu vou fazer uma aliança com você, porque eu nasci na casa de Saul, mas agora eu quero fazer parte da sua casa. Mas pela fidelidade de Jonatas, ele morreu honrando o seu pai, Saul. Agora olha esse outro texto aqui. 2 Samuel 3:1. 2 Samuel 3:1. 2 Samuel 3:1. A guerra entre a casa, ou as famílias de Saul, mas ali é casa. A guerra entre a casa de Saul e de Davi durou muito tempo. E Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a casa de Saul... Eu quero dizer algo para você, receba isso. Não permita mais que a sua casa se enfraqueça. Eu vou falar de novo, não permita mais que a sua casa se enfraqueça. Como que a casa se enfraquece, pai? Papi, é o texto que eu li primeiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica os trabalhadores. Quanto mais você edifica sozinho sua casa, mais ela enfraquece. E um dia a sua casa será esquecida. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e levante um filho seu para restabelecer a casa caída. Diga assim, eu declaro. Os meus filhos nascerão numa casa abençoada. Crescerão numa casa abençoada.
Eles não precisarão fazer o que eu não fiz. Eu declaro que quem estiver na minha casa, filhos, noras, genros, netos, eles nascerão numa casa abençoada. Porque a partir de hoje, eu abro mão de construir sozinho e me rendo ao grande arquiteto, Jesus Cristo, para edificar uma casa aonde eu moro. Eu estou acabando, prometo. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15, aleluia. Eu não passei, me perdoe também. Fui recebendo os textos e 1 Timóteo 3,15, olha isso, que lindo esse texto. Mas se eu demorar, Paulo está falando, né? Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se. Saiba como as pessoas devem comportar-se, aonde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O que a igreja do Deus vivo é? Coluna e fundamento da verdade. Mas agora guarde essa palavrinha ali. Como as pessoas devem o quê? Lembra que eu falei de padrão? Lembra que eu falei de padrão? Você ensina padrão na vida da sua casa? Você ensina o mesmo padrão na sua casa a tal ponto que a sua casa revela a coluna da verdade, a coluna e o fundamento da verdade? Lembra que eu falei? Comunhão, proteção, provisão e formação. Edificar uma casa é ensinar o padrão. Às vezes as pessoas perguntam na comunhão cristã. Poxa, mas vocês cantam umas músicas, né? Vocês cantam as músicas diferentes das outras igrejas, não cantam? Tem gente que reclama, vocês cantam umas músicas diferentes, né? Cantamos mesmo, porque nós somos uma casa diferente. Eu não estou falando que essas músicas estão erradas, as outras músicas estão erradas. Nós estamos dizendo que nós temos um jeitão. E o nosso jeitão é esse. Nós temos um padrão. Nós temos um padrão de como fazer culto. Temos um padrão de como fazer grupo familiar. Mas vocês não poderiam fazer outra coisa? Poderia, mas não vamos fazer. Vamos mudar o grupo familiar? Não. Vamos fazer o grupo familiar de jeito diferente? Não, porque a nossa casa é assim. Não, mas não seria melhor, não é legal fazer desse jeito? Eu acho muito legal, mas aqui não. Por que aqui não? Você é muito metido. Não, é que a gente tem um padrão e a gente se comporta assim, a gente aprendeu assim, e nós estamos construindo uma casa, e quem andar com a gente vai descobrir que aqui é assim. Padrão. É padrão. Nós temos um modelo. Eu não estou dizendo que é o melhor modelo que existe, não estou dizendo que nós somos melhor que nenhuma outra igreja local, nós só estamos dizendo que nós temos um padrão, e se você quer fazer parte dessa igreja aqui, em Blumenau, ela tem um padrão, ela tem um jeito de ser, e é assim que vamos fazer, e quem não gostar, procura outro padrão. Bem simples, né? Ô Roberto, estou mandando o povo embora da sua igreja, ô Roberto. Eu só estou querendo dizer algo para você, antes de você decidir ir embora da igreja do Roberto. Nós queremos ensinar você um padrão. E nós temos um padrão. E é assim que nós fazemos. Porque nós aprendemos assim. E assim temos feito. Aqui, há 28 anos quase. Aba, estamos há 31 anos. E é assim que fazemos, e é assim que continuaremos fazendo, e estamos felizes com isso, muito obrigado. E continuaremos assim. Nós temos um padrão, nós temos uma casa. Na minha casa, aí eu estou falando agora Papi, Priscila. Na minha casa tem horário para dormir. Na minha casa, os nossos filhos vão ter
determinados tipos de amigos. Nós vamos ensinar para os nossos filhos sobre comportamento, sobre valores, sobre princípios, e nós temos um padrão. As netas estão vindo aí, com a graça de Deus, juntamente com seus pais, claro. Temos um padrão. Temos um jeito de ser. E queremos reproduzir esse jeito. Porque é o que nós temos feito. É o que fomos chamados para fazer. É o que temos para oferecer. Nós não fazemos uma coisa hoje, daqui 5 anos estamos fazendo outra. Não, nós sabemos o que estamos fazendo. Porque existe um conceito de casa aqui. Eu sei que muitas vezes isso não é muito confortável o que eu estou falando. Porque tem gente que quer viver do jeito que dá na telha. E fazer do jeito que acha que deve fazer. E ninguém manda em mim, eu faço do jeito que eu quero. Você decide que casa que você quer viver. Então eu estou falando casa, família que você faz parte, família, igreja local, família, igreja de Jesus. Alguém está recebendo isso? E aí eu vou encerrar, agora eu vou encerrar. Aleluia. Até porque temos que subir a serra. Aleluia. E aí eu vou encerrar agora. 1 Crônicas 17. Esse texto Deus falou comigo essa semana. Foi muito especial, particularmente falando. Deus ministrou muito meu coração, de uma forma muito pessoal, particular, a minha família. E como isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da casa deste teu servo. Aqui eu me coloquei no lugar. Como isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da minha casa. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. E que mais Davi poderia dizer-te por honrares a teu servo? O que mais o papi poderia dizer porque o Senhor tem me honrado, papi? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizastes este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, e nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. Quem é como Israel? Toca Israel pelo teu nome, diga assim, quem é como papi? Quem é como papi? E o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgatastes para ti mesmo, e assim tornastes o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar as nações diante do teu povo que libertastes do Egito. Tu fizestes do papi, e aí é o teu nome, tu fizestes do o teu povo, os teus filhos especiais, para sempre, ó Senhor. Tu te tornastes o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e de sua casa, a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da sua descendência, da sua casa, a promessa que fizestes a respeito do papi e da casa do papi, se confirme para sempre. Faze conforme prometestes, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é o Deus para Israel. E a casa do seu servo Davi, e a casa do seu filho papi, e a casa do seu filho, e a casa do seu filho, e a casa do seu filho, se manterá firme para sempre.
Eu profetizo isso sobre a sua casa. Se você edifica a sua casa junto com Ele, Ele que faz parte dessa casa. Fala, não falo, fala, não falo. Deus é tão lindo. Deus é tão lindo, que Ele nem faz questão de chamar a sua casa como casa de Deus. Ele usa o seu próprio nome. E quando se ouve a casa do Papi, a casa do Roberto, a casa do João, a casa, é a mesma coisa que a casa de Deus. E todos que nascerem nessa casa prosperarão. Todos que nascerem nessa casa prosperarão e manterão o legado. E manterão o legado de fé. E manterão o legado de amor. E manterão o legado de louvor e adoração. E manterão o legado de rei e sacerdotes. Eu, minha esposa, os meus filhos, meus netos, bisnetos, a minha descendência que se mantiver firme nessa casa, experimentará a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Independente de eu estar vivo ou não estar vivo, mesmo que eu não esteja ainda entre nós, entre a terra, a minha descendência permanecerá firme, porque elas estão seguras dentro de uma casa. E nenhum dilúvio vai destruir essa casa. Nenhum levante das trevas vai destruir essa casa. Vamos ficar em pé, vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Pense um pouco na sua família. Agora eu estou falando de família, família. Sua família propriamente dita. E profetize. A minha família faz parte da casa de Deus. A minha família tem as marcas da casa de Deus. A minha família, hoje, amanhã e sempre, até que Jesus volte, eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estaremos sempre na igreja. A minha casa, a minha família faz parte daqueles que subirão, daqueles que serão arrebatados e subirão com a igreja. A minha casa não vai ficar, ela vai subir junto com a igreja. Assim como a casa de Noé não sucumbiu no dilúvio, a minha casa e todos que habitam nela não sucumbirão no dia que a igreja sair. Nós subiremos também. E Senhor, se eu tentar edificar sozinho a minha casa, estarei trabalhando em vão. Por isso eu convido o Senhor. Aliás, eu me rendo ao Senhor para ser teu parceiro na construção da minha casa. O Senhor me ajuda a construir a sua casa, na minha família, e ainda bota o meu nome, porque o Senhor me ama. Eis-me aqui, Senhor. E agora, se possível, se você está com a sua família, se junte aí. Família, junte-se. Você, pai, mãe, filhos, netos, vós. Se não tiver, empresta uma família aí, vai, uma família emprestada aí. Aleluia. Os irmãos da igreja adotam alguém aí.
irmãos da igreja adotam alguém aí, mas junte as famílias. Se estiver sozinho, junta aí com o líder de grupo familiar, o apacentador do grupo familiar, alguma coisa assim, mas não fique sozinho não. Você é visitante, gruda aí alguém, não fica sozinho não. Família, se juntem. Pode ser mãe, pai, irmãos, sobrinhos, netos. Se juntem, familiares. Oh, glória a Deus. Grupos familiares, quem sabe. Mas junte assim num círculo, assim, por favor, faz uma bolinha aí, gostosa, bonita. Um olhando pro outro, um de frente pro outro aí, mais gostoso. Olha bem um pro outro. Olha bem um pro outro, diga assim: eu sou privilegiado de fazer parte da mesma família. Fala isso pra ele, fala pra ela. Fala assim: nós fazemos parte de uma família. Nós não estamos sozinhos, é um prazer fazer parte da família com você. Eu não estou sozinho, a nossa casa, diga aí, a nossa casa está firme no Senhor. E agora diga assim juntos: eu declaro que todo inimigo que tenta se levantar contra a nossa casa, nesta hora, caia por terra, em nome de Jesus. Todo inimigo que quem sabe até roubou membros da nossa família, nós ordenamos a vocês: devolvam eles, que eles voltem para casa, assim como o filho pródigo voltou. Os que se perderam da casa vão voltar, porque eles fazem parte da casa. Eu declaro que a nossa, diga aí para vocês, a nossa casa está firme no Senhor. Diga assim: na nossa casa há comunhão entre nós, comunhão com o Senhor, a provisão, a proteção e a formação. Sempre haverá nessa casa abundância de comunhão. Sempre haverá nessa casa abundância de provisão. Sempre haverá nessa casa abundância de proteção. Anjos rodeiam nossa casa. Anjos rodeiam nossa família e nos protegem. Mas na nossa casa há abundância de ensino. Não haverá ignorantes na nossa casa. Todos na nossa casa saberão para onde ir, saberão o que fazer, terão um alvo certo, não serão levados pelos ventos, não andarão errantes pelo mundo, mas serão objetivos, serão prósperos, eles crescerão abundantemente. E a nossa casa salvará outras famílias, abençoará outras famílias. Diga agora assim: nós abrimos as portas da nossa casa para que venham os novos integrantes, e aqueles que vão, os genros, noras, netos, bisnetos, sobrinhos, eles estarão na nossa casa e serão felizes. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Chamar o pastor Roberto e a pastora Sueli aqui em cima. Eu queria chamar. Vocês têm um grupo familiar, não tem?
Pastores, o grupo familiar do Roberto da Sueli, sobe aqui, por favor. O grupo familiar do Roberto da Sueli, por favor, suba aqui em cima. Rapaz, que timão, hein? É 2 grupos, aleluia. Tem mais espaço aqui do lado, aí, aleluia. É isso aí, bênção. Casa grande. Uma casa grande, uma casa abençoada, aleluia. Igreja, aqui estão os seus líderes. Aqui estão aqueles que estão entendendo a responsabilidade de edificar a casa. Essa casa chamada Comunhão Cristã de Blumenau. E outras igrejas que caminham com vocês. Mas aqui está esse grupo, assim como eu tenho certeza que aqui também está outros líderes, né, de departamentos, outras áreas da igreja. Mas aqui está, digamos, o núcleo duro, né, o núcleo mais central da igreja. Apenas aqui estão, apenas não, eles representam a liderança dessa igreja, mas também os demais líderes. Eu quero orar por vocês. Pai querido, aqui está essa liderança. Aqui estão aqueles, Pai, que disseram sim para edificar uma casa. Cada um aqui tem uma parcela de responsabilidade na edificação dessa casa. Cada um no seu próprio grupo familiar, que lideram, nos departamentos, ou enfim, áreas da igreja. Senhor, a palavra de Deus diz que se todos aqui, se o Senhor não edificar a casa, Comunhão Cristã de Blumenau, em vão eles vão trabalhar, Senhor. Mas eles estão entendendo, sim, eles entendem que é com o Senhor que se edifica a casa. E agora, Pai, eu quero, como representante do colegiado ABA, que dá cobertura para esta igreja, eu quero liberar sobre esta igreja, como já tem sido liberado em 28 anos, eu quero mais uma vez liberar, essa casa permanecerá firme. Nada abalará essa casa não cairá, como já não caiu até agora. Tantos ventos sopraram, tantas chuvas caíram, tantas enchentes subiram, mas essa casa permaneceu firme. E como falamos hoje de manhã aqui, é o ano da ascensão. E nós queremos declarar que novos andares dessa casa serão edificados. Até hoje vocês só edificaram a parte térrea da casa. Mas o Senhor está dizendo que vai começar a edificar uma parte superior nessa casa. Vai surgir o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. Significa revelação, significa autoridade, significa uma nova mentalidade. Davi tinha uma mentalidade de pastor, e já foi suficiente, ao ponto que ele foi escolhido rei como pastor. Mas ele precisou mudar a mentalidade dele, e Deus mudou a mentalidade dele para guerreiro. Ele de cara enfrentou Golias. Ele começou a pensar como um guerreiro pensa, e ele enfrentou um gigante. Depois ele começou a mudar a mentalidade e pensar como um rei, que mesmo em perseguição ele permanece firme. Mesmo sendo perseguido, ele não desiste do chamado. Ele não desiste do chamado. Mesmo que ele tenha que se esconder numa caverna, ele se mantém firme à promessa. Ele sabe quem ele é, mas ele também entende que ele não pode tocar nos ungidos do Senhor. E ele começa a ter uma mentalidade de honra, de perseverança no chamado, na fé. E depois ele vai ter que ter uma mentalidade de rei. E aí ele vai governar, ele vai ter de fato a coroa na cabeça, o exército nas suas mãos. E agora ele vai ter que pensar diferente do que um pastor pensava, porque ele tem que pensar como rei. Essa igreja, o Senhor está dizendo: eu vou colocar vocês a partir do ano 28.
E eu digo para essa liderança em primeiro lugar, vocês precisam se preparar para mudar a mentalidade de vocês. Não é mudar o que vocês estão fazendo, é mudar a mentalidade. Está por vir novas situações que vai levar vocês a terem que ter uma nova postura, porque vai ser um novo andar. Não é mais uma casa térrea, vai ser uma casa com andar. Uma forma diferente de ver dinheiro, uma forma diferente de ver as ovelhas, uma forma diferente de ver departamentos, uma forma diferente de ver o papel na cidade. Deus, eu libero isso sobre essa igreja. E em especial agora essa liderança. Eu declaro que essa casa permanecerá firme. Ela já é reconhecida em Blumenau e em outras cidades, mas ela será ainda mais reconhecida. A casa chamada Comunhão Cristã de Blumenau. Eu libero esse novo tempo na vida de vocês. Eu libero esse novo tempo na vida de vocês. Por outro lado, eu libero que venha mais ceifeiros. Que venha mais ceifeiros para essa casa. Que venha mais ceifeiros, que venha mais ceifeiros. Que venha mais construtores dessa casa. 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 Mudar de mentalidade significa começar a aprender a renunciar mais. Significa aprender a renunciar mais, dizer mais. Eis-me aqui. Parar de calcular muito. Tem gente que não assume áreas porque calcula demais, pensa demais. O Senhor está dizendo, sim, eu quero que você sacrifique algumas coisas. E para você alcançar algumas coisas no reino de Deus, você vai ter que sacrificar. E sim, não vai ser muito confortável. E sim, vai haver algum sacrifício. Mas eu falei, é uma mudança de mentalidade. Por isso eu libero isso sobre essa igreja. Eu vejo andares subindo aqui, eu vejo andares, novos andares, novos andares, novos andares, novos andares. Em nome de Jesus. Vocês que estão aí, diga assim, eu abençoo a nossa liderança. Que eles sejam fortalecidos. Que eles sejam reabastecidos. Fortalecidos. Que a força deles sejam renovadas. Que eles sejam levados a esse novo patamar. Os olhos deles continuem se abrindo. Supra a família deles. Capacita a família deles. Salva a família deles. Nós protegemos os nossos líderes. Diga aí, nós protegemos os nossos líderes. E proibimos todo espírito das trevas contra a vida dos nossos líderes. Caia por terra agora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.